Então, gente, bom, desculpa, bem na hora que eu ia falar, fazer meus agradecimentos, minha internet aqui caiu, tive que mudar de lugar e tal. Então, assim, antes de começar a sessão, né, eu queria dizer que eu estou bem contente de participar desse evento da organização, principalmente com o convite, né, que assim que eu me mudei aqui, né, para Belo Horizonte, para o UFMG, passei a trabalhar aqui, a partir do começo desse ano, então o Magno já me convidou para fazer parte da organização do evento, com a Maria, com a Thaís, então estou muito contente e bem satisfeita com como isso está acontecendo aqui online, que está dando certo. Tá? Então, obrigada, Magno, obrigada a todo mundo. Então, já dando início a essa sessão, o Magno já falou mais ou menos, mas eu vou fazer aqui mais oficial. Então, eu vou passar para a apresentação, título Análise ultrassonográfica qualitativa e quantitativa das produções das líquidas alveolares de crianças falantes do português brasileiro. Então, é de Cássio Eduardo Sperandino e da Larissa Berti, lá da Unesp. Então, Eduardo Cássio, né? Cássio Eduardo, eu vou passar já para você com essa apresentação. Estão próximos? Podemos sim. Estão prontos? Está me ouvindo? Tá. Pode ser, Cássio. A gente passa para a próxima apresentação, resolver o problema aí, tenta resolver seja a configuração do seu microfone no computador, alguma coisa, pode ser? Então tá, obrigada. Certo, então vou adiantar aqui a apresentação da Raquel Freitag e da Paloma Cardoso, do Bruno Pinheiro, que é Em Busca de Pistas Prosódicas para a Desambiguação de Sentidos Pragmáticos. Estudo piloto com diminutivos e modalizadores parentéticos e epistêmicos em português brasileiro. Pode começar, Raquel. A tela inteira. Permitir. Bom dia. Eu vou apresentar em função... a minha internet é a melhor, digamos assim. Deixa eu só abrir aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, Raquel. Tá. Então, queria agradecer a todos, agradecer a oportunidade, dizer que é bom, né, estar aqui. Não foi uma semana fácil para a gente, mas estamos aqui. Esse trabalho é um trabalho de interface, nós ficamos muito felizes de que ele tenha sido aceito, porque nós nos interessamos pela aproximação, né? Nós não somos da área nem da fonética, nem da fonologia, nós trabalhamos na sociolinguística com interface e queremos aprimorar essa variável, o controle de variáveis de base prosódica nas nossas análises. Nosso ponto de partida é um problema da variação, né? Em que em uma dada situação interacional em que falante e ouvinte compactuam do mesmo conjunto de regras, apesar disso, um mesmo item linguístico pode desencadear uma ambiguidade. Isso é uma instabilidade do sistema que leva a alguma sobreposição entre formas e sentidos. Então, a ambiguidade faz parte do sistema, mas ela é, de alguma maneira, resolvida. Né? No português brasileiro, né, tem dois fenômenos que nós escolhemos que são elementos linguísticos que são resultados desse processo linguístico polissêmico. Um deles é uma construção como acho que vai chover hoje, que pode significar tenho certeza que vai chover hoje ou talvez chova hoje. Então, esse tipo de construção é uma construção parentética epistêmica, então ela não é a oração principal que escopa uma oração subordinada, ela tem um comportamento já autônomo regularizado. Isso acontece em várias línguas, né? A formação de parentéticos epistêmicos acontece em várias línguas, né? Um exemplo clássico é o I think no inglês. No português, essa construção também é produtiva e ela instancia tanto uma construção de certeza, de opinião, quanto uma construção de incerteza, dúvida. Então, em princípio, essa construção pode tanto expressar
uma função pragmática de dúvida como uma função pragmática de certeza, né? Ou, né, em outras abordagens, uma escalaridade da maior ou menor certeza ou da maior ou menor dúvida. De modo parecido, o slide está feio. O diminutivo, como em que menino, uma frase como que menino bonitinho pode significar tanto carinho, né, afetividade, como crítica e pejoratividade. Então, o diminutivo também tem, né, embora tenha a função primária de reduzir tamanho, na interação há funções pragmáticas que podem ser associadas a valores positivos ou valores negativos. Então, quando eu digo que menino bonitinho, posso estar me referindo a isso afetivamente, um carinho, ou como uma crítica, como defeito, né? Mais ou menos, algo negativo. Então, eu consigo estabelecer valores de polaridade, né? Positiva ou negativa. Bom, isso é variável. Né? Por que isso não parece ser um problema para falantes e ouvintes? Falantes e ouvintes, na situação de interação, eles conseguem, de alguma maneira, saber se aquilo era uma dúvida ou uma certeza, e se era um diminutivo carinhoso ou era um diminutivo pejorativo. Em princípio, poderiam saber disso. Nos estudos de descrição linguística, a desambiguização desses sentidos, tanto dos modalizadores parentéticos epistêmicos, como eu acho, e dos diminutivos, é tratado caso a caso. Então, assim, quando a gente vai fazer um estudo variacionista para ver qual é a função que expressa, ou vai fazer um estudo descritivo funcionalista, qual é a função, o que conta é a sensibilidade e a intuição do analista a partir de pistas contextuais nessas interações. Então, assim, olha, tem alguma coisa que me diz que esse diminutivo aqui está positivo. Tem alguma coisa que me diz que esse acho que aqui é dúvida ou certeza. E isso é um conjunto, né? É uma epifenomenalidade de traços que faz com que a gente decida isso. Porém, né, a gente acredita, a partir de evidências de outros estudos, que essa sensibilidade do analista, e por tabela, né, a regra codificada que permite que falantes e ouvintes desambiguizem os sentidos, tem alguma associação entre características prosódicas e valores pragmáticos. Então, nós temos algumas evidências que a gente achou na literatura de outra língua. Por exemplo, no espanhol, os diminutivos, tem um estudo no espanhol que mostra que os diminutivos têm uma associação entre valores pragmáticos e a duração da vogal i no sufixo ito. Então, que valores, a maior ou menor duração está associada a valores positivos e valores negativos. E na modalização em português, a expressão de dúvida tem uma curva de F0 ascendente e a expressão de certeza tem uma curva de F0 descendente. Então, esses estudos sugerem que, bem, de alguma maneira, nós usamos características prosódicas para dissociar valores pragmáticos. A partir disso, nós postulamos a hipótese que pistas prosódicas, junto às pistas linguísticas que já são apontadas nos estudos descritivos, atuam nesse processo de desambiguização de sentidos. Né? E, para testar isso, nosso objetivo hoje é apresentar um resultado de um estudo piloto com um modelo de análise que inclui parâmetros prosódicos para explicar a desambiguização de valores pragmáticos indicados por acho que como modalizador parentético epistêmico e de diminutivos no português brasileiro.
nosso método foi, primeiro, nós constituímos uma amostra de dados que nós já sabemos que não são muito bem-vindos nos estudos de fonética e em algumas abordagens de fonologia. São dados de campo, né? São dados que não foram normalizados. Nós escolhemos todas mulheres para manter o padrão da pista acústica, de 4 entrevistas sociolinguísticas, né? Embora sejam de campos, não é de campo de rua, foram gravados em cabine acústica, os equipamentos foram gravador Zoom, com um microfone de lapela. Apesar disso, né, nós já tivemos opiniões de pessoas da fonética que disseram que os dados são dados com muita interferência, muito ruído, não são bons dados para um trabalho fonético, mas são dados bons para a sociolinguística, então temos que chegar a uma conciliação. O total nessas 4 entrevistas foram 70 ocorrências de diminutivos e 107 ocorrências de modalizadores. Os nossos procedimentos foram, cada uma dessas ocorrências, né, teve seus valores pragmáticos julgados caso a caso, como é padrão dos estudos descritivos de natureza funcionalista ou sociolinguística, né? Nós decidimos qual era o valor por nossa sensibilidade de analista. Controlamos variáveis, né, condicionadoras a partir de estudos prévios. Para os diminutivos, o sufixo, a base, tonicidade, extensão, tipo de texto e a função pragmática de apreciação. Para que o escopo, a polaridade, o envolvimento do falante, presença de modalizadores e a função pragmática. As variáveis prosódicas para cada um dos elementos foi a duração, correspondendo às variações nas unidades do tamanho dos diminutivos e de acho, a intensidade, pela preeminência do segmento, e a curva da frequência fundamental. Então, os segmentos foram recortados no PRAT e submetidos ao script Analyze Tire para os valores dos parâmetros prosódicos, né? E a distribuição das variáveis contínuas, né, as variáveis prosódicas, satisfizeram as condições de normalidade nos 2 fenômenos. Isso dito, né, o que nós fizemos? No primeiro momento, nós fizemos o procedimento clássico que nós fazemos nos estudos descritivos. Buscar alguma associação entre a função e algum condicionador linguístico. Dos condicionadores que eu listei, para os diminutivos, o único que mostrou uma associação foi o tipo de texto. Em textos narrativos, né, os diminutivos que denotam uma apreciação negativa são mais recorrentes em sequências textuais narrativas, e diminutivos que denotam apreciação positiva são mais recorrentes em sequências textuais opinativas, né? Identificado esse contexto, a gente testou os parâmetros acústicos para ver o que faria, né? Nós decidimos por uma classificação entre polaridade, entre apreciação negativa e positiva. Nós testamos os 3 parâmetros que nós controlamos e o único que se mostrou estatisticamente significativo foi a intensidade do segmento. Então, nós fizemos uma ANOVA de 2 vias. O efeito principal da função pragmática de apreciação embora seja pequeno, ele é significativo para o parâmetro de intensidade. Nas sequências narrativas, a intensidade do segmento diminutivo é menor na função pragmática de apreciação negativa do que na apreciação positiva, e nos outros parâmetros não houve associação, né? Isso pode ser um efeito da restrição da amostra ou alguma outra coisa que a gente queria investigar. Para os modalizadores, existem outras associações. Então, quanto ao escopo, a função de dúvida é restrita ao nível do sintagma, e a função de opinião abrange oração e turno. Quanto ao envolvimento do falante, a função de opinião está mais associada às experiências com envolvimento direto do falante. A função de dúvida está associada ao envolvimento indireto. E a presença de outros modalizadores. Então, quando há outros modalizadores, há a função associada de dúvida e a ausência de modalizadores, a função associada à certeza.
Do mesmo modo, nós fizemos uma análise de variância para cada uma dos parâmetros, né, como variável dependente, para cada uma das variáveis significativas, né, e o único que se mostrou significativo foi a frequência fundamental e a presença de modalizadores. E o efeito da função pragmática é significativo com a presença de outros modalizadores e o parâmetro de F0. Então, a frequência fundamental do segmento é maior na função pragmática de dúvida do que na função pragmática de opinião. Bom, nossas conclusões, né? A restrição da amostra, apesar da não normalização dos dados, os dados convergiram com os parâmetros que nós encontramos na literatura. A duração dos diminutivos do espanhol e a frequência fundamental da modalização em português, né? Isso nos sugere que existe uma potencialidade de refinamento do controle dessas pistas prosódicas para evidências mais objetivas da desambiguização de valores pragmáticos que não seja a intuição e a sensibilidade do analista. Né? Nossos próximos passos nessa direção seria otimizar o controle dos parâmetros prosódicos estatisticamente significativos para estudos de larga escala, então focar naqueles que foram importantes, automatizar esse processo, porque todos os dados foram recortados manualmente, né? Então isso justifica por que a amostra foi tão reduzida para os parâmetros dos padrões sociolinguísticos, é uma amostra muito reduzida. E nós precisamos tomar uma decisão sobre normalização ou não normalização dos dados e as suas implicações. Nós encontramos evidências na literatura de que a normalização é importante para estudos fonéticos. Já encontramos evidências também que nos estudos sociolinguísticos a normalização não é desejável, mas a gente ainda não sabe que decisão tomar. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de Bruno e Paloma, meus orientandos, né? Faz tempo que eu não tenho um contato físico com eles. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Deixa eu só... A Thaís está digitando aqui uma pergunta. Eu acho que eu vou falar, então. Que ela sugeriu... Fala, Thaís, Posso falar? Sim. Thaís, pode falar. Então, pode. Raquel, muito bom o seu trabalho, né? Sim, eu acho que tem as limitações metodológicas que você falou, mas, pelo menos no caso do acho que pode ser um caso, acho que, né? No caso de acho que, né? Pode ser um caso de gramaticalização. Não sei se você conhece o trabalho da Vânia Casseb, que é sobre diz que chegar, diz que... Eu vou te mandar a referência nas perguntas. Eu acho que talvez tenha um outro olhar que você possa dar aí que envolva a gramaticalização. Que assim, desculpa, Thaís, eu não falei isso, mas a minha dissertação de mestrado foi a gramaticalização de acho que. Ah, é? Eu não conhecia o seu trabalho, porque eu acho que isso é um caso de... O seu mestrado com quem lá em Santa Catarina? Coidair. Ah, tá. Vou ler, não sabia. Você não tem artigo sobre isso, não, né? Tem artigo. Eu não apresentei esse referente, porque assim, pediram 15 slides, pediram para ser objetivos e rápidos, a gente atendeu esses objetivos, mas assim, eu trabalho com, acho que, já uns 15 anos, né? Oh, my goodness, eu nem sabia. Mas, de qualquer forma, eu acho que é mais um caso de gramaticalização, que eu acho que você está misturando algumas coisas no mesmo pacote. O meu recado no final era esse, que eu acho que tem coisas que são diferentes aí, que você está tratando como sendo a mesma coisa. Aí, a minha dica de você olhar o trabalho da Vânia, na verdade, era essa, de você saber o que é que você está olhando, porque eu acho que diminutivo, tem muita coisa embolada aí na análise. Eu acho que a função gramatical de cada coisa é diferente. Então, era só para você dar uma revisada nisso. Na verdade, o meu recado era esse. Dar uma revisada do que é o que, para você colocar no mesmo pacote. Que eu acho que são coisas diferentes. Mas eu gostei muito do seu trabalho. Parabéns.
Acho que a Luciana travou. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Elisa Batiste, que também tem uma pergunta. Ok. Oi, Raquel. Oi. Então, muito bom te ver aqui entre os fonólogos e foneticistas. Eu também faço sociolinguística, eu sei a dificuldade que é a gente lidar com os dados e em certos ambientes de circulação, o pessoal, mas você não tratou o dado assim, não tratou assado. Bom, mas esse é o dado de que a gente dispõe, então não tenho perguntas sobre os dados. Eu só tenho uma pergunta acerca da questão pragmática e das pistas prosódicas. Pelo que eu entendi, cada ocorrência de acho que e dos diminutivos, elas foram extraídas e aí foram feitas as medidas com PRAAT, foi assim? Sim. Tá. Como se trata de uma interface com pragmática, prosódica, pragmática, me parece que, assim, eu estranho um pouco a extração das formas do contexto ambiente de uso, porque aquela forma devem ter sido os diminutivos, eu acho que é do informante, e não do entrevistador, né? Sim. Eu acho que as pessoas estavam conjuntamente fazendo alguma coisa, entende? Então, talvez fosse interessante, de alguma maneira, em vez de apenas de falar de função ou funcionamento, se trabalhar um pouquinho com o fato de que, em algum momento, essa pessoa está dando uma resposta, está reagindo. Isso porque eu estava pensando naquele resultado sobre as narrativas e os diminutivos só ter conseguido estabelecer alguma correlação significativa do ponto de vista estatístico com o dado num certo tipo de, vou chamar de texto, né? Então, não tenho uma proposta, nem uma resposta para te dar em relação a isso, Raquel, faça assim. Mas talvez, já que a gente está aqui na interface, e tu veio tão lindamente expor teu trabalho com o Bruno e a Paloma, né? Que também estão de parabéns, né? Estendo os parabéns para eles devem estar ouvindo. Talvez fosse interessante, já que vocês se aventuraram, isso é louvável, dou meus parabéns para vocês. Eu acho que talvez incluir na análise algum outro elemento que fizesse essa conversa, porque o que vocês têm são pistas. Por exemplo, se a gente vai lá para a sociolinguística interacional e tem as pistas de contextualização, os elementos prosódicos são grandemente usados, né? Eu acho que uma conversinha nesse nível poderia ajudar vocês. Era isso, tá? Mas parabéns de novo. Obrigada, Elisa. Não, vejam, nós tínhamos duas opções. Considerar os parâmetros do turno todo, ou do segmento todo, ou só do elemento, certo? Nesse momento, nós fizemos o recorte para análise só do segmento. Talvez, e também, assim, são limitações nossas, eu não sei ainda como colocar no modelo a pista a F0 do turno todo, porque é diferente, então tem coisas que a gente precisa aprimorar. Esse foi nosso primeiro passo. Um dos próximos passos é incluir também as expressões faciais que acontecem durante a interação. Essas entrevistas todas têm áudio e vídeo, então nós queremos propor, num médio prazo, um modelo que considere a pista linguística da categorização, os efeitos, os parâmetros linguísticos que são controlados normalmente, os parâmetros prosódicos e os parâmetros gestuais na forma de expressões faciais. É bastante ambicioso, mas é um passo de cada vez, e nós não somos especialistas nessas áreas, então nós estamos aprendendo, e todas as considerações, todas as sugestões são importantes. Obrigada, Elisa. Obrigado, Elisa. Obrigado, Raquel. Eu tenho uma sugestão, na verdade, porque eu fiquei pensando em relação... Você falou a metodologia, eu vou falar bem rápido, que eu acho que talvez você possa simular isso experimentalmente,
Porque como você tem dados, como você falou, que são não normalizados, tem uma questão metodológica de extração, de anotação prosódica desses dados, eu acho que se você criar um protocolo experimental para simular, né, para tentar controlar isso dentro de laboratório, ou pelo menos algumas funções pragmáticas, eu acho que você consegue modelar isso e tentar bater. Não sei, é a minha intuição. Ok. E aí você resolve também o problema de normalização, porque experimentalmente você consegue gerar muitos dados e normalizar, né? Inclusive para a extração de F0, etc. Mas é uma questão que eu fiquei pensando do trabalho, tem muito pouca leitura, circulo muito pouco na área, né? Então, nesse sentido, nessa interface aí. Mas é o que eu fiquei pensando. Isso é uma questão só, enfim, se você quiser comentar, e depois eu já passo para o Cássio. Não, acho que é interessante ter o parâmetro de controle, sim. Nós já tínhamos pensado sobre isso, mas nesse momento nós não estamos em condições físicas de fazer Verdade, isso, né? Isso é só Então para o médio e a longo arte de prazo. fazer o super bom uso dos dados disponíveis nesse momento. Eu imagino que para todos, né? Eu acho que pesquisas mais experimentais nesse momento vão ser um pouquinho mais difíceis, né, de se fazer. Mas é um desafio a mais para a gente lidar. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Nós estamos muito felizes com a sua apresentação, o teu trabalho. Eu vou